para que amanhã ele se levante encorajado e fortalecido pelo teu amor e consiga ir atrás do seu sustento, ó Pai, da sua família e dos seus entes, e que possa retribuir, Senhor, o amor que o Senhor dispensa sobre nós. É por Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meu querido irmão e irmã, por favor, abra aí a sua Bíblia ou o seu smartphone. Daqui a pouco a gente não vai dizer, né? Abra sua Bíblia mais, né? Porque pouquíssimas pessoas estão com... A maioria anda já com sua Bíblia no seu aplicativo aí. Isso é bom, né? Se a gente usar de verdade, é bom, né? Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Nós vamos ler os versículos, a partir do versículo 15. Nós faremos a leitura até o versículo 21. Deuteronômio, capítulo de número 21, do 15 até o 21. Por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, com reverência, com fé. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que lhe fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua santa palavra, que é nossa regra de fé e obediência, e que muitas vezes nós não entendemos, Senhor. Fala coisas duras para nós, coisas que nós não estamos acostumados a ouvir na nossa cultura. Mas nós pedimos a direção do teu Santo Espírito para que tu nos oriente, nos guie, para que nós possamos, baseados nessa verdade, vivermos de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, iluminando o nosso entendimento e fazendo com que nós aceitemos a verdade da tua palavra com temor e tremor. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, assim como no domingo passado nós falamos de um tema difícil, hoje não será diferente, né? A grande realidade da nossa sociedade é: nós, quando chegamos nesse mundo, nós chegamos sem absolutamente nada. Nós chegamos aqui apenas tendo nascido, e o que temos imediatamente nos é dado por alguém. Alguém nos veste, alguém nos alimenta e alguém cuida de nós. Por que alguém? Porque pode não ser diretamente o pai e a mãe. Mas o fato é que nós somos, no momento do nosso nascimento, cuidado de alguma forma. Nós recebemos alguma coisa. Até porque nós, como seres humanos, nós precisamos desse cuidado, porque somos os únicos seres criados que depois que nascem, precisam de ajuda para continuarem vivos.
Então, nascemos sem nada. Mas num determinado momento da vida, nós nos colocamos na condição em que temos direitos a algumas coisas. Nós também entendemos que temos deveres de realizar algumas outras coisas. Então, direitos e deveres fazem parte da vida daquele que, quando nasceu, não tinha nada, a não ser a pele do corpo e a vida, mais nada. Mas chegamos no momento em que direitos e deveres fazem parte de nós. E o texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber exatamente Moisés tratando sobre isso com o povo. Moisés, embora a gente vá se apegar a detalhes do texto, e essa na maioria das vezes é um problema de interpretação, porque nós nos atemos às coisas que estão ao redor do texto e esquecemos da centralidade do texto. E nós mostraremos aquilo que está ao redor e trataremos aquilo de fato que está no centro da mensagem de hoje. Moisés ensinou ao povo a agir de maneira correta no que diz respeito a direitos e deveres. E não importa agora a questão de cor, raça, se é macho, fêmea, se tem dinheiro ou não tem, se é novo ou se é idoso. O que o texto vai mostrar para nós é 2 pontos básicos sobre direitos e sobre deveres. Até porque hoje nós precisamos dar uma revisada nessas coisas, né, queridos? Nós precisamos entender que em nossos dias responsabilidades precisam ser assumidas e nós precisamos cumprir os nossos deveres, mas também nós temos os nossos direitos. O problema é como nós encaramos essas realidades de direitos e deveres, porque hoje está tudo muito subjetivo. E o meu direito talvez não seja o direito do outro, porque relativamente eu posso pensar diferente do outro. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina relativismo para nós. A Bíblia nos ensina uma verdade. A Bíblia nos ensina que existem coisas que nós devemos fazer. E isso já desde pequenos. As nossas crianças, como Juninho, como os nossos pequenos aqui, precisam entender que direitos e deveres vão fazer parte de sua vida. E nós precisamos ensinar isso para eles. Então, para que a coisa seja feita do jeito certo, nós precisamos nos lembrar que nós devemos dar direito àquele que tem por direito. Isso é o que nós aprenderemos no texto. Segundo, nós devemos observar que é importante corrigirmos com disciplina, se for necessário, para que a pessoa entenda os seus deveres. E em terceiro, nós precisamos compreender em toda e qualquer circunstância, embora doa em nós mesmos, que o mal precisa ser eliminado do nosso meio. Porque senão, nós seremos iguais a todo mundo. Então, o que é que nós falaremos nessa manhã, rapidamente? Nós aprenderemos nessa manhã sobre direitos e deveres. Pelo menos dentro do contexto da nossa leitura aqui. E a pergunta é, o que nós podemos aprender olhando para esse texto sobre direitos e deveres? Ah, pastor, nós aprendemos aqui no versículo 15 que um homem pode ter 2 mulheres. É isso que o texto está ensinando, queridos? É isso que o texto está ensinando? Bigamia? Não. Primeiro, o texto está falando já aqui de um problema gerado por um relacionamento feito do jeito errado. Então o texto já começa criticando o homem que tem 2 mulheres. O texto, inclusive, já começa falando do problema que isso gera. Por quê? Porque ele ama uma e aborrece a outra. Por que um homem inventa de se casar com 2 mulheres e ainda ama uma e não gosta da outra? O texto está apoiando isso? De cara você já vê que o texto não está apoiando isso.
Mas quando a gente lê, a gente já olha para o texto e diz, se o homem tiver duas mulheres, né? Os homens que não têm cuidado, né, com o texto, já tentam interpretá-lo de maneira errada. E é interessante, queridos, a gente observar o problema que isso está sendo gerado aqui. Porque o homem, ele é tendenciosamente levado a agir de maneira que não é justa. Vejam, o texto diz, se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, veja de cara, já está havendo injustiça no tratamento do relacionamento. Porque ele está tratando uma bem e a outra mal, não é verdade? E aí continua, se ambas elas lhe derem filhos, e o primogênito for exatamente daquele, não trata bem, como é que ele deve tratar? Então a primeira lição para nós é essa, independente da situação que a gente entre, independente dos problemas que nós arranjemos para a nossa vida, nós precisamos agir de maneira justa. E nós temos o dever de agir de maneira justa. É um dever ser justo nessas ações. Certo? E ele nos ensina. Ele nos ensina exatamente isso. No dia em que se fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo no lugar do filho daquela que ele aborrece, porque isso seria injusto. E aí a gente para olhar nas escrituras, e é interessante a gente confrontar textos com textos, para a gente poder entender, né? Por exemplo, quem foi o primogênito? Jacó ou Esaú? Hein? Quem é o primogênito? Jacó ou Esaú? Esaú? Mas quem herdou a primogenitura? Jacó ou Esaú? Jacó. Por que ele ficou com o direito da primogenitura? Ao olharmos para o texto, principalmente lá no próprio em Gênesis, a gente vai ver Esaú desprezando o seu direito de primogênito. Ele despreza o seu direito de primogênito ao ponto de trocá-lo por um prato de lentilhas. Então, na verdade, o que acontece ali não é um direito retirado, mas um direito comprado. Em primeiro lugar, de uma maneira muito sutil, mas é. Porque Jacó, lá na frente, ele paga pela sua, entre aspas, esperteza. Mas ele vende a sua primogenitura. E no momento em que o pai vai dar a bênção da primogenitura, há de novo um problema de engano ali. Jacó, junto com a sua mãe, enganam Isaac para que ele dê a primogenitura a quem? A Jacó. A prova real é que ele manda chamar Esaú, independente de qualquer coisa. Ele diz, meu filho, vai, caça um animal, prepara um cozido gostoso para mim, para que eu te abençoe. Quem era que iria receber o direito da primogenitura? Isaac, ou melhor dizendo, Esaú. E aí todo um cenário é criado e Jacó recebe. Por quê? Porque ele é vestido de veste, né? A mãe bota pelo nele, coloca o casaco do irmão, né, crianças? Não é assim que a professora ensina a história, né? As crianças estão me olhando para mim hoje. Então, ele é todo preparado para receber a primogenitura no lugar do irmão. E na hora em que ele está diante do pai, ele diz que é quem? Jacó ou ele diz que é Esaú? Ele diz que é Esaú. Ele diz que é Jacó não. Então percebam que o direito da primogenitura, humanamente falando, legalmente falando, era de Esaú, mesmo ele tendo vendido a primogenitura dele, desprezado a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Então a Bíblia não está se contradizendo quando Jacó vai lá e rouba a primogenitura de Esaú. Porque Deus é tão justo nisso que num determinado momento em Deuteronômio ele levanta de novo a questão e diz, opa, não faça esse negócio não, viu?
O caminho justo é esse aqui. Então o texto nos mostra que por mais que o homem amasse um filho no lugar do outro por causa da esposa, e olha como é interessante, o homem, ele é tão corrompido que ele toma decisões de escolher as pessoas quem deve receber a bênção pelo quê? Pela mulher. Bonito isso, né? Interessante, porque hoje a gente está fazendo diferente. Por que a gente está fazendo diferente? Porque primeiro é os filhos, depois é a família, depois a mulher ou o marido. Se inverteu os papéis hoje. Se abdica tanto que se larga o pensamento no marido ou o pensamento na esposa para pensar nos filhos. Mas biblicamente falando, primeiro se pensava em quem? No marido ou na esposa para pensar nos filhos. Biblicamente falando, o filho só existe por causa do casal. Humanamente falando, também. E nós não devemos deixar isso de lado. Vejam, ele não deve, por causa da mulher que ele ama, dar a primogenitura para aquele que não tem o direito dela. Isso é injusto. Ao filho da aborrecida, ele concederá, dando a ele porção dobrada de tudo quanto possuir, porque ele é o primogênito do seu vigor. E isso era uma coisa que, culturalmente falando, lá no Oriente, é praticado com muita seriedade. No nosso país a gente não tem muito esses negócios, né? Mas existe no nosso país uma lei também que dá ao primogênito um percentualzinho na hora da distribuição da herança diferente. Mas a gente não trata isso com o mesmo peso que o oriental trata. Então o que é que a gente aprende em primeiro lugar aqui? Seja justo no seu direito e nos seus deveres. Porque quando você é justo, as pessoas vão agir com justiça com você. Mas quando você age com injustiça, as pessoas não darão nenhuma credibilidade a você. Inclusive, na hora de você tratar qualquer negócio, eles pensaram 2 vezes em fechar alguma coisa com você. Porque você não é justo naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pratica. Segundo lugar, nós aprendemos que a obediência é um dever. Se você olhar para o texto, você vai perceber dos versículos 18 até o 20, algo importante dito aqui acerca dos filhos. E agora eu quero que as crianças, o que estiver fazendo, olha aqui para o pastor. Olha para o pastor aqui, só um instantinho, tá? Aqui, isso aqui, para mim. Obediência, crianças, é um dever. Para os pais, obediência também é um dever, tá, pais? Então as crianças, olhem para os papais se eles estão sendo obedientes. Mas o meu pai vai ser obediente a quem? A Deus. Aos pais deles também. Porque independente da nossa idade, do meu cabelo branco, eu tenho que obedecer ao meu pai e à minha mãe. Porque eles são pessoas mais velhas, mais experientes, eles sabem o que é melhor para mim. Então não é só o papai, não é só a gente que é pequenininho que tem que obedecer, mas o papai e a mamãe também. Por isso que a gente aprende a obedecer, porque o papai, praticando a obediência, ensina a gente a ser obediente também. E o texto está ensinando para nós que a obediência é um dever. Olha o que é que o texto diz, olha. Se um filho for desobediente, ele for rebelde, que não obedece à voz do seu pai e nem da sua mamãe, e mesmo que ele receba um castigo, e o castigo aqui não era, fica ali no caroço de milho, não é isso não, viu? O castigo aqui, né? Meu filho fica ali, olhando para a parede, pensando. Não era esse castigo não, viu? Castigo aqui, o negócio era sério. Se a gente for lá em Provérbios, vai entender o castigo que ele está falando aqui, tá? O castigo aqui era com vara. E aí, crianças, vocês imaginam, né? Vocês rebeldes, desobedientes, e o papai com uma vara, vem cá, vou pegar. Imagina, não é? Não era legal não, né? Era legal? Será que era legal? Não. Mas ele ensina aqui que mesmo depois de castigado, esse menino ainda não dava ouvidos, essa criança não dava ouvidos, esse filho, na verdade, não dava ouvidos à voz dos seus pais.
E aí, qual é o dever dos pais aqui nessa hora, queridos? Coisa que a gente está fazendo é muito hoje, ó. O pai e a mãe pegarão o menino ou o filho e levarão para os anciões da cidade. Chegarão lá à sua porta e dirão: esse filho aqui é rebelde. Esse garoto aqui é contumaz. Ele não dá ouvidos à nossa voz. É um dissoluto, é um beberrão, só traz problemas para a gente. E aí eu pergunto, crianças, que alegria, ou irmãos, que alegria um filho desse dá para um pai? Nenhuma, né? Só traz aperreio, não é? E o pai e a mãe têm que enlouquecer com isso? Não, tem que tratar. O texto está ensinando que, além de obediência ser um dever, está ensinando para nós que nós devemos tratar esses problemas. A gente não pode deixar, e nem alisar, e nem passar a mão, e nem ficar escondendo o erro do filho, porque muita gente faz isso. O filho está errado, e ele continua defendendo o filho. Está errado, precisa ser corrigido. Não é assim, irmãos? Sim ou não? Sim? Eu não senti ainda firmeza no segundo sim não, mas está tudo certo. É sério isso, queridos? Porque não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo errado do que eu estou falando aqui, ou eu que estou explicando errado? Não é assim que o texto está dizendo, que ele precisa ser corrigido? Então, queridos, a gente tem que começar a repensar como é que a gente está ensinando e educando nossos filhos. Porque obediência é um dever. O meu filho não tem que me obedecer porque ele me ama, ele tem que me obedecer porque ele tem que me obedecer. É um dever dele, porque eu o sustento. Ele está debaixo do meu teto. Isso parece autoritarismo para essa sociedade que está lá fora. Para a minha, bíblica, não é. Está debaixo do meu teto, come do meu suor, ele se veste do que eu compro para ele, e tem mais, viu? Os meninos e as crianças aqui sabem, porque eu só vejo os meninos andando de crocs, né? Umas roupas tudo top de linha aí, né? Os meninos daqui são a coisa mais linda do mundo, bem vestidos, os presbíteros aqui, os irmãos todos. Mas pensa no povo para vestir os filhos bonitos. Não é verdade, irmãos? Estou mentindo. É cada um mais bonito que o outro. Cada um bem, olha aquela ali, vê que coisa mais linda vestida ali. Não é? Aí depois desobedece. Vê que coisa mais linda? Né? Não pode deixar. É um dever deles o reconhecimento de que você está dando, se abdicando por eles. Porque na hora que você deixa, melhor, que você compra para eles, você deixa de comprar para você, não é? Na hora que você atende às necessidades dele, você se abdica de algumas das suas também, não é verdade? E eu pergunto, a gente está preocupado com isso? Está nada, parece que a gente está achando que está certo. Aí os meninos falam o que querem, fazem o que querem, dizem o que querem. E quando chega numa determinada idade, quando está pequenininho assim, menino, é bom. As mães, quando vão crescendo, é que vão dizendo, rapaz, eu que não sabia como era bom quando era pequenininho, né? Achava que dava trabalho, agora é que dá trabalho. Sabe por quê? Porque vira autoritário dentro de casa. Não trabalha, come mais, gasta mais. Eu estou mentindo? Porque vai crescendo, não é só leitinho, não é não, presbítero? Vai mudando, vai virando a carninha. E hoje, meu amigo, carne está mais cara que ouro. Aí a coisa vai ficando mais difícil, rapaz. E o cabo ainda dá uma de brabo. Ele diz, cara, você está pensando o quê? Que você pode falar assim comigo, é? Claro que eu posso. Eu sou seu pai. Acabou-se isso dentro de casa. Eu sou seu pai. Você precisa me respeitar porque eu sou seu pai. Acabou-se isso. Ainda parte para cima ainda. O senhor está pensando que é o quê? É isso, queridos. Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Lá fora, queridos, o mundo está assim, debaixo desse sol, cheio de maldades, de desrespeito e tudo mais, mas a obediência no meio do povo de Deus é um dever e nós precisamos tratar. Então, mães, papais, por favor, não tenham dificuldade de pegar o seu filho e trazer para aqui para a igreja, não, tá? Tragam para o conselho, conversar com eles.
para a luz das Escrituras, discipulá-los. Porque esses meninos estão precisando aprender a palavra do Senhor, de alguma forma, mas precisam, tá? E o caminho não é só levar para psicólogo, embora psicólogo ajuda muito, tá, queridos? Mas a luz das Escrituras, só dentro da igreja, tá? A não ser que você encontre um psicólogo cristão. Mas se não, traga. O senhor vai negar presbítero atender? Presbítero algo o senhor vai negar atender? Eu também não vou negar atender. Traga. Desobedeceu, viu, mãe? Olha, desobedeceu, pode trazer para mim, viu? Brincadeira, queridos. Terceira coisa que o texto nos mostra é que há um preço a ser pago quando nós não cumprimos os nossos deveres. Quando nós achamos que só temos direito. Versículo 21, ele diz: então todos os homens da sua cidade o apedrejarão. O mal do meio de ti deve ser eliminado. Todo Israel ouvirá e temerá. Queridos, por que as coisas andam indo cada vez de mal a pior? Porque a gente não elimina o mal do nosso meio. E se existe uma coisa que é nosso dever, é tirar o mal do meio de nós. Nós precisamos fazer isso para o nosso próprio bem, para o bem do reino, para o bem da igreja, para o bem dos nossos filhos. A coisa aqui era mais séria, né? O mal era eliminado com morte. Sabe por quê? Porque parece que as pessoas precisam ver uma cena meio drástica, né? Para poder tomar uma atitude séria. Na nossa sociedade é assim, né? Se não pesa no bolso, então estou nem aí, né? Lá era assim, não matar, não tem jeito, né? Não resolvia o problema. Mas vejam a seriedade. Um filho desobediente, que não ouvia os pais, que era castigado e ainda não dava ouvidos, que era levado aos anciões da cidade e ainda não tinha jeito, o que é que eles faziam? Davam jeito. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor, o povo do Senhor, é um povo santo. E um povo santo deve agir e viver de maneira santa. Então a gente precisa resolver a questão. O texto não está mandando a gente matar o filho não, tá, gente? O texto está mandando a gente resolver o problema. O texto está dizendo que a gente deve eliminar o mal do nosso meio. E eu pergunto agora para nosso desfecho: quantos de nós temos lutado para eliminar o mal do meio de nós? Quantos? Na verdade, quantos de nós não temos sido coniventes com erros, aceitando, ouvindo o que a nossa atual sociedade tem ensinado e achando que é certo, em detrimento daquilo que diz a palavra de Deus? Eu não sei se você conhece o que diz, mas a palavra de Deus não apoia nada disso que a sociedade está dizendo lá fora, no que diz respeito à educação dos nossos filhos. E o nosso filho não vai odiar a gente por causa disso, tá, gente? Só para dizer uma coisa para vocês: nosso filho não vai odiar a gente porque está sendo corrigido. Ele vai odiar a gente porque a gente não o corrige. Isso vai. Porque lá na frente, quando ele quebrar a cara, sabe o que ele vai dizer? Meu pai nunca se importou comigo. Porque se ele tivesse se importado comigo, ele tinha me proibido de fazer isso aqui. Então, liberdade, a liberdade que você está dando, talvez não seja a que seu filho quer. Se você acha que seu filho não gosta de regras, eu quero dizer que você está muito enganado, porque seu filho ama regras. Sabia disso? Seu filho ama obedecer. Quando você age de maneira bíblica, porque ele sabe que você está corrigindo ele por amor. E lá na frente, você vai lembrar de seu pai. Meu pai, eu não costumo usar muito o exemplo pessoal, mas meu pai era um homem muito difícil, igual eu. E ele era uma pessoa assim, sabe, por tudo eu levava uma surra. Se eu não botasse o lixo para fora, pá. Se eu não limpasse o cocô do cachorro, pá. Se eu não varresse o quintal, era um negócio, era sério.
O pior é que eu continuava fazendo, né? Eu sabia que eu ia apanhar, eu continuava fazendo, então eu queria, né? Só pode, né? Eu querer, né? Meu pai me acordava, queridos, parece brincadeira, né? 5 horas da manhã com aquele repórter do Bandeira 12. E atenção! Vixe, rapaz, não tem que aguente. Eu sei que não é da época de muitos de vocês são jovens, mas ninguém aguentava aquilo. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, Jesus, já é 5 horas, é. E não tinha boquinha, não tinha que levantar, meu filho, bora, porque eu já acordei e eu não quero que teu filho seja preguiçoso. É exagero? Tá, que seja. Só que isso trouxe para mim uma experiência de vida. Eu sei o que é ser responsável, eu sei o que é me levantar cedo, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que sustentar a minha casa, porque eu vi meu pai fazendo isso. A regra fez o homem que eu sou. As regrinhas, mesmo de um homem que não conhecia Cristo, me fez ser um homem regrado e disciplinado. E eu queria dizer para vocês, filhos gostam de regras. Sabia? Hora de dormir, hora de comer, hora de acordar, hora de brincar, hora de parar de brincar, hora de assistir, hora de parar de assistir. Tudo isso tem que estar em casa. Tudo isso tem que ter em casa. E obediência, queridos, é um dever, tá? Então, quero encerrar dizendo para vocês, sejam justos, obedeçam e eliminem o mal do meio de vocês, porque vocês verão a graça do Senhor sendo derramada na família de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos corrige, nos orienta. Enche-nos do teu Santo Espírito, nos guia, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para receber a bênção, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos vocês, meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Crianças, venham já aqui à frente para nós orarmos, para vocês subirem. Tá aí, ó, crianças obedientes, olha. Pense nos meninos obedientes.